sobre a qualidade dos participantes, e a ideia geral é que se tem que o nível de interesse é total daqueles que vieram aqui. E com isto a gente tem certeza de que nós haveremos de estar levando para os nossos redutos um pouco mais de informação sobre a comunicação desse ideal que a gente tem, que é o da doutrina espírita. Que basicamente o que o Eduardo colocou no tema, né? Quais são os objetivos a serem alcançados pelos jornais e basicamente levando duas reflexões: como entender o jornalismo espírita e como dar qualidade ao jornalismo espírita. Então, dentro da exposição do Eduardo, foi levando a gente primeiro a fazer uma reflexão sobre o jornalismo em si, tá? O que o jornalismo foi colocado, os aspectos do jornalismo partidário, o aspecto político do partidário, o aspecto simbólico do jornal, né? Quando o jornal representa alguma coisa, ele tem uma imagem para a sociedade e ele é visto como uma instituição e como um símbolo perante os seus leitores. O aspecto também do partido, como esse jornal defende a sua tese política, o seu posicionamento e a sua filosofia. E depois o Eduardo foi fazer uma exposição um pouco sobre a história do jornalismo, colocando como foi basicamente o desenvolvimento do jornalismo aqui no Brasil, né? O eminente caráter político, né, partidário, e também como o jornal ele era basicamente colocado, toda a sua linha diretriz era dada por uma pessoa só que tinha um determinado ideário político. E depois isso foi havendo determinadas evoluções, né, no Brasil. Isso começou com o New York Times, depois que o Watts, né, que era um editor, né, um publisher, né, dos Estados Unidos, o New York Times, e ele deu uma nova cara para o jornalismo, né, no New York Times, colocando o jornalismo numa outra função, que é a função de atender ao público, né, e está colocando o leitor como não só leitor, mas também leitor e consumidor. Isso, aqui no Brasil, quem fez essa revolução foi a Folha, né, foi colocando esse caráter de atender várias pessoas, não só mais um leitor restrito, né, mas atender várias pessoas, né. Aí, no caso, diversificar e ser pluralista, né, é um dos princípios que foi adotado pelo New York Times e depois pela Folha, e isso influenciando os outros jornais brasileiros, a Folha aqui no caso, né, como o Estado de São Paulo e outros. Depois o Eduardo começou a refletir como que a imprensa normal, a imprensa dita leiga, entre aspas, né, influencia ou tem alguma coisa a ver com a imprensa espírita, né? E aí a gente foi a refletir, né, foi levado a refletir quais são os problemas do jornalismo espírita, né? E o principal que a gente viu que foi colocado vários questionamentos: para quem é feito o jornalismo espírita, para que é feito o jornalismo espírita, né? Qual é o objetivo dele, como ele é feito e como o espírita vê o jornal, né? Como o leitor espírita está vendo o jornal espírita que ele recebe na casa dele. Então a gente começou a levantar inúmeros problemas, né, que surgem no jornal, da própria confecção, da falta de objetividade, às vezes, no jornal. Às vezes, o que a gente colocou, o jornal, às vezes, faz uma divulgação de dados provincianos, ou seja, de uma determinada região, e acaba querendo ter uma projeção nacional, e uma série de outros pontos aqui que a gente começou a discutir. Por favor, um pouquinho mais de resumido, porque senão não dá. Tá bom. Bom, eu acho que basicamente foi isso que a gente abordou, né? Em suma, e agora só isso. O chefe pediu para ir mais rápido, né? Então,
inicial, assim, ele deu uma tipologia, falou bastante sobre música, no sentido sonoro, como aquela música ela tem reações no nosso corpo, no nosso estado emocional, no nosso estado físico até. Ele iniciou uma preocupação, que ele diz que há uma preocupação no movimento espírita em geral, de não se misturar certas coisas. Então, de repente, você fica numa preocupação extremamente de uma pureza, entre aspas, e você não possibilita que a música atinja as pessoas. Então, você cria só um determinado tipo de música, que só um determinado tipo pode atingir, só um determinado entra no centro. E aí ele foi questionando como a utilização dessa música no centro espírita. Ele citou exemplo de livros e relatos espíritas de participação da música no plano espiritual e no plano carnal. Falou um pouco sobre como a música é utilizada no plano espiritual, segundo as informações que a gente tem, e aqui no nosso plano. Utilização das músicas hoje em terapias psicológicas e até orgânicas, até físicas, biológicas. Falou um pouco sobre a difusão da doutrina por meio da música, se a gente pode fazer música e difundir a doutrina pela música. E tratou, assim, basicamente, que a intenção da pessoa que faz a música, né? Qual é a intenção que ela tem quando faz a música, isso influi muito na própria realização da música e na forma como ela é entendida. Deu algumas dicas para a gente, sugerindo que a gente ampliasse os trabalhos no campo da música, estudar modos, meios, como deve ser trabalhada a música nos jornais, na divulgação da música nos jornais, no rádio e etc. Mostrou para a gente, trouxe fitas, mostrou para a gente como a música era utilizada na Rádio Boa Nova, como ela era utilizada para fazer vinhetas e tudo mais. Pediu para a gente estimular o debate sobre o uso das músicas do centro espírita, e muitas vezes a música surge como uma forma de desestimular os trabalhos do centro espírita, porque às vezes são músicas apresentadas no mesmo caráter, da mesma forma, aquelas mesmas músicas acabam desestimulando as pessoas. Falou sobre a crítica que a gente deve ter nos eventos que tem músicas espíritas, onde se pode ouvir músicas espíritas, que a gente tem que ser corajoso o suficiente para criticar quando a música for de uma qualidade ruim, e até para estimular que essa qualidade suba. Falou da problemática do jovem, como a música influi na entrada e não, no estímulo do jovem. E depois nós tivemos algumas colaborações do público, como da Algisa, que falou sobre a função pedagógica da música e etc. Em suma, mais ou menos isso. E do Ivan, para quem não pôde ver agora há pouco, o Ivan começou perguntando o que ele ia falar. Então, depois de ouvir as opiniões do pessoal, ele começou a dirigir o tema dele, começando: quem for médium, a ideia importante, quem for médium, que seja por uma razão útil, que seja com alguma utilidade, visando o resultado. A divulgação das mensagens, a própria produção das mensagens deve ter um resultado. Ressaltou a importância da análise das mensagens, né, da gente parar para questionar para que serve, qual é a utilidade, são coerentes com a doutrina, não são. Falou da missão dos espíritas, que ele acha que é continuar a doutrina, fazer progredir a doutrina. Falou das pessoas que não mostram a mediunidade no centro, né? A gente discutiu um pouquinho sobre essa questão da mediunidade. Deve ser mostrada em reunião pública, não deve, as pessoas escondem a mediunidade, tem medo de mostrar a mediunidade, ou tem um certo receio. Aí ele sugere até manifestação em reuniões administrativas, sendo sugestões do plano espiritual, e que vão ser, obviamente, analisadas e se devem ser usadas ou não. Diz que a finalidade do espírito é aumentar a utilidade da sua ação, né? Ele falando isso a nível mais filosófico, que nós todos aqui temos uma função, tudo tem uma função no universo, e que a nossa finalidade é aumentar a nossa utilidade, a utilidade da nossa ação. Então a gente deve agir de modo consciente a fazer isso dentro de cada coisa que a gente trabalha, principalmente, né, nessa questão das mensagens. A gente deve investigar a natureza das mensagens,
ir lá e ver que tipo de mensagem são, para que elas servem, onde devem ser usadas e tal. Falou sobre a tendência dos extremos, que a gente tem bastante, de ou ignorar a mediunidade, ou então utilizar a mediunidade de modo excessivo e acabando por desnaturar o trabalho. Falou de, mesmo em questões de mensagens mediúnicas, onde não se tem muito essa consciência, identificar público-alvo, você saber para quem vai divulgar aquela mensagem, que tipo de mensagem é, saber discordar da mensagem se ela se não estiver dentro da coerência da tua forma de ver, pedir correções ao espírito, ao autor, e acrescentar notas, dizer, não, isso aqui tem determinada discordância. E final, assim, que uma das ideias mais importantes, que todos nós somos corresponsáveis, né? A gente precisa trabalhar porque nós somos corresponsáveis pela divulgação das mensagens e pelo trabalho de recebimento. Então não é o fato de um espírito vir ditar que aquilo deve ser publicado sem um critério, mas como nós somos corresponsáveis, devemos analisar, etc. e tal. Acho que eu fui fiel. Bom, meus amigos, encerrando aqui o nosso segundo simpósio paulista de comunicação social espírita, eu queria dizer o seguinte, que nós esperamos de vocês um feedback. O comportamento de vocês nos dá a entender que a receptividade foi boa. Naturalmente, se a receptividade foi boa, é porque vocês tem um manancial de informações tão grande, que o que nós conseguimos transmitir para vocês se associou a esse manancial e deve estar produzindo alguma coisa boa. Nós queremos um feedback do nosso evento. Nós gostaríamos de manter esse evento anualmente, a cada 2 anos. Nós gostaríamos de manter. Como vamos manter? Por exemplo, simultaneidade das palestras. Nós fizemos uma pesquisa no simpósio anterior e pediram para reduzir a simultaneidade. Quando nós reduzimos a simultaneidade, nós reduzimos os temas. Então, é difícil de conciliar ambas as coisas, né? O que nós fizemos? Procuramos um equilíbrio. Não sabemos se nós conseguimos esse equilíbrio. Algumas palestras não terem simultaneidade e outras terem apenas 2 ao mesmo tempo. Gostaríamos de um retorno de vocês. Para isso, no disquete, no diretório da AD, que chama-se Disque AD, tem um arquivo chamado PESC. Não é para pescar. É para abrir, imprimir, responder e mandar para nós. Tá? Por favor. E tem outras pesquisas também, quem puder colaborar, pesquisa com articulistas, pesquisas com expositores, que nós pretendemos fazer um trabalho e retornar esse trabalho para vocês. Eu gostaria de falar que esse evento começou muito bem. E aqui, jogando confete aqui no pessoal da equipe organizadora, naturalmente temos que agradecer a essa equipe que colaborou em todos os sentidos e deixou família, tudo para estar aqui organizando e ajudando esse evento, nossos agradecimentos. E gostaria de dizer que na palestra, na parte inicial, na apresentação do Perry, ou Perry, do Antônio Carlos Perry de Carvalho, Antônio César Perry de Carvalho, o Éder Fávaro fez, como de praxe, a prece de abertura. Eu achei muito interessante a prece de abertura do Éder Fávaro, que eu não pude captar e transcrever muita coisa, mas logo na prece, ele disse o seguinte, que nós estamos buscando uma mentalidade de qualidade, que está crescendo a defesa dos ideais espíritas, que nós temos que servir de instrumento e meio para a difusão do espiritismo, criando novos paradigmas para enriquecer o homem na conquista da sabedoria. Então eu achei que ele foi muito bem inspirado e já começou a dar o tom do evento. E o tom continuou com o Antônio César Perry de Carvalho. O que eu pude anotar do Antônio César? Ele deu uma palestra muito boa, e a palestra dele, a meu ver, embora sem
que antes de ter ouvido as outras palestras, ele conseguiu sintetizar tudo que nós falamos aqui na palestra dele. Entre outras coisas, ele diz que pesquisas feitas com público de 15 a 18 anos de idade mostra características deles que nós temos que levar em conta para procurar atingir esse público. Não estamos conseguindo atingir esse público. Outro público que nós não estamos conseguindo atingir, diversas palestras enfocaram esse tipo de público, é o público mais simples, de classe, de níveis sociais, culturais menores, né, chamadas de classe C e D. Esse público ele está migrando quase totalmente para as religiões evangélicas. Houve uma expansão da literatura espírita e ele pergunta, tem havido criatividade, diversidade nessa expansão? Ele diz que se fizer uma análise de conjunto da literatura espírita, ele pergunta que contribuição efetiva esse conjunto de livros espíritas tem dado à cultura nacional. Uma pergunta que nós fazemos para reflexão. E que nós ainda usamos de uma linguagem muito técnica, muito especializada, uma linguagem difícil, que a própria linguagem já é um obstáculo ao entendimento da mensagem espírita. Ele diz que não cresceu na mesma proporção o espiritismo que os líderes das décadas de 20 e 30 imaginavam. Eu diria mais, não cresceu na mesma proporção que Kardec imaginava. Vocês lembram do texto de Obras Póstumas, que se fala da quantidade de espíritas que existiam? Eram milhões de espíritas naquela época, no mundo inteiro. A expectativa era de um crescimento absurdo. E, na verdade, o que ocorreu foi primeiro uma queda para um novo começar, migrando aqui para a América do Sul. Ele coloca em dúvida e pede para muita reflexão e discernimento na hora de divulgar mensagens a meios de acesso a milhões de pessoas, como, por exemplo, a internet. Aí ele coloca um dado que eu acho que eles não estavam atualizados, porque na pesquisa do Miltinho, que ele dissecou a internet para nós, explicou tudo sobre a internet, ele apresentou um dado oficial de abril, dizendo que atualmente, se eu não anotei errado, nós temos cerca de 600 mil usuários na internet, quer dizer que tem 660 mil e 600 milhões no mundo. No Brasil, 660 mil. E ele lembrou bem que esses 660 mil são famílias, ou até empresas, são mais de uma pessoa que usam. Então o número do César estava menor. E o ponto fundamental do César é que nós teimamos em fazer palestras e divulgar o espiritismo para os espíritas. Então nós vamos em Nova York fazer palestra para os espíritas, para os brasileiros que estão em Nova York. Nós vamos na universidade fazer palestra à noite para pessoas muitas vezes que nem são da universidade, que vão lá ocupar aquele auditório da universidade. Então, nós temos que atingir também o outro público. Estou pedindo permissão para passar para outra palestra, que ele disse que meu tempo está no final. Então vamos deixar a palestra e vamos entrar na palestra do Miltinho. O Miltinho ele fez uma palestra muito didática, ele deu uma panorâmica geral sobre a internet, mostrando todo o funcionamento da internet, o histórico da internet, como é que funciona, como é que a comunicação flui de um micro para um provedor, do provedor para um outro provedor, até atingir o mundo inteiro. Né? E que isso mostrou claramente que é uma tecnologia que está em crescimento absurdo e é uma aceitação muito grande mundialmente. É inevitável, né? essa vinculação a esse canal de comunicação. O Franzolin Neto, meu parente afastado, que eu conheci aqui nesse evento, também mostrou, dentro do assunto da internet, toda a experiência dele quando esteve nos Estados Unidos, montando um grupo de discussão sobre o assunto e tendo muita aceitação
um canal que naquela época era utilizado apenas por pesquisadores, por pessoas ligadas a universidades, que ele ousou colocar esse assunto e que também teve repercussão negativa. Tiveram pessoas que não aceitaram a discussão de assuntos sobre o espiritismo na internet em 92, né? Naquela época, que a internet estava aberta apenas para meios de pesquisa universitários, não estava aberta como está hoje para todo o público. Então, naquela época se aceitava falar sobre Palmeiras, mas não se aceitavam falar sobre o espiritismo. Algumas pessoas não aceitavam, né? Quer dizer, falar sobre qualquer assunto, pornografia, sexo, pode falar. Agora, espiritismo complica, mexe com as pessoas, né? Mas ele venceu, e o grupo que atuou junto com ele, os participantes, os colaboradores, conseguiu a aceitação e isso progrediu até o ponto que hoje temos uma página que o mundo inteiro contribui, que atualmente é comandada pelo Sérgio Freitas, né? Sérgio Freitas em Portugal, que também é ligado à universidade, é do grupo de Estudos Avançados Espíritas, a GEAI. É uma página realmente muito rica de informações e que, ao contrário do que o Thierry falou, ele até se referiu, puxa, estão colocando até um livro inteiro na internet, será que esse é o caminho? Ele colocou para discussão. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de ver um livro inteiro na internet, que nós podemos pesquisar muito melhor com o auxílio do livro computador, achar palavras-chave, tudo. E essa página, então, mostra como nós podemos utilizar a internet. Vocês devem entrar porque tem entrevistas eletrônicas, tem vocabulário espírita, tem livros, tem uma série de coisas. E eventos também. Eu queria agradecer, não sei se são todos os colaboradores aqui, aqueles que nos ajudaram no serviço de secretarias, tanto nas atividades do apoio da própria secretaria lá embaixo, como aqui em cima, no nosso café, no nosso coffee break. E uma fantástica colaboradora que está bem quietinha, não falou nada. Até agora ali está quietinha, mas sem ela não saía nada aqui nesse simpósio. A nossa Júlia Neso Oliveira, diretora de ensino da Federação, e com a ajuda dela isso que foi possível acontecer. Não é? Júlia, um beijo, um abraço no coração. Bom, eu assisti a palestra do Wilson a respeito, eu esqueci o nome da palestra, não achei. Deixa eu ver, está mais fácil. Em busca do conteúdo e da qualidade no livro espírita. O Wilson facilitou a minha tarefa de resumir, porque ele fez uma tabela muito interessante, vou rapidamente repetir. Ele ia falar sobre conteúdo, temática, questões doutrinárias ou doutrina, autor, editor, edição, distribuição, custo e como isso tudo acontece no Centro Espírita. Se for falar cada item aqui, vai demorar muito, eu anotei os pontos principais. Ele centrou o foco em cima de alguns itens, por exemplo, sobre o autor. O ideal seria que os autores tivessem o ideal espírita acima de tudo, acima dos seus personalismos. Como nós estamos num planeta de expiação e provas, isso é impossível, né? Então, quase sempre o autor tem uma preocupação, às vezes, mais com ver o seu nome vinculado, mais com até ganhar algum recurso por fora e tal. Então, que isso está acontecendo em uma certa quantidade hoje em dia, pela multiplicidade dos canais que estão sendo oferecidos para as pessoas divulgarem o livro e fazerem os seus livros. Isso está acontecendo. Isso traz um problema, que as pessoas estão, por exemplo, caindo no lugar comum. Ele citou na temática, no item temática, que há uma inesgotável quantidade de assuntos que podem ser discutidos no meio espírita. Então, está havendo hoje uma repetição de temática, as pessoas estão dando preferência a livros sobre determinados assuntos, porque talvez o grande público requeira mais e paga por isso e vende-se muito livro. Ele alertou para esse cuidado. Alertou também para o grande número de editoras que está surgindo aí e vendo na edição de livros espíritas um filão fantástico. E hoje quase todos nós compramos pelo menos um livro por mês, um livro espírita, quase todos nós lemos um livro por mês, no mínimo, né? Então, esse filão é muito grande. Só os alunos aqui da área de ensino, né, Julinho, que compram um livro aqui na Federação, uma quantidade absurda de treinandos que passam aqui todos os anos. Então,
se acha mal nenhum que as editoras tenham lucro até para sobreviver, e até fiz uma brincadeira perguntando se o livro espírita é baratinho que vende mais, ou vende mais porque é baratinho. E ele aproveitou para dizer que vamos tomar cuidado de baixar muito o preço do livro espírita, até contou um caso estranho lá, porque senão ele fica inviável para o editor fecha, e não é isso que nós queremos. Por exemplo, tem um livro ali, que é o livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi feito com uma qualidade primorosa, está a R$5. Alguém foi pedir para o editor se não dava 60% de desconto, que ele queria distribuir de graça o Evangelho. Você vai matar a editora e ela não vai fazer outro desse. Então, R$5 por um livro, né, daquele tamanho, aquela brochura, com aquela quantidade de papel importado, vale um livro. Papel brilhante, né? Não podemos pedir desconto num negócio desse. E talvez a principal reflexão que me preocupou muito é justamente aquela de que nós devemos, hoje, o Wilson falou que não dá para evitar, que não dá, porque nós vamos criar uma guerra no movimento espírita. Nós não conseguiremos evitar com que as editoras publiquem esses livros sem reflexão. É difícil isso aí. Tem pessoas que fundaram a editora para ganhar dinheiro usando títulos espíritas. Vai ser uma guerra se a gente abrir fogo contra elas. Então, qual é o jeito de a gente se safar desse negócio todo e dar a nossa contribuição? Nós devemos ensinar os espíritas a pensar e refletir. Aonde? Na nossa casa, com a família, no centro espírita, nas escolas de evangelho, nas federações, nas USES, no interior, enfim. Nós devemos divulgar nas nossas casas da melhor forma o exercício da reflexão que todo espírita deve ter. E aí os próprios espíritas vão comprar menos o livro que vende mais, e comprar mais o livro que explica mais. O público é que vai dizer, né? Bem, faltam então 3 assuntos para serem resumidos aqui. Eu acredito que em hora e meia eu consigo. Primeiro, o Éder, que falou sobre rádio, desenvolvendo experiências e conquistando espaço no rádio. A preocupação básica deste módulo foi mostrar a importância do rádio para a divulgação do Espiritismo, principalmente do rádio AM, na faixa AM, e o quanto ele pode alcançar pessoas em locais os mais distantes e os mais diversos. Mostrou com exemplos que emissoras como a Boa Nova, por exemplo, que tem um alcance com uma certa limitação, embora hoje já bem maior, apesar dessa limitação, ela pode alcançar milhares e milhares de pessoas a um só tempo e de uma forma geral, levando a mensagem espírita. Mas também destacou que se deve ter preocupação em saber utilizar tecnicamente o veículo que é o rádio, que aliás é uma preocupação que se estende a qualquer setor especializado, não é? Arte, rádio, televisão, cinema, jornal, educação, né? Qualquer área especializada há necessidade de se conhecer tecnicamente para melhor aproveitar o veículo. E com isso também aproveitou e apresentou alguns casos interessantes como resultado do trabalho da Rádio Boa Nova no campo da divulgação doutrinária e também alguns casos que foram levantados pelos participantes, como por exemplo o Kennedy, que está ali com os olhos atrás do óculos, olhando para nós aqui, que dirige há 10 anos um programa na cidade de Sertãozinho, existe essa cidade sim, né? E que também apresentou alguns casos, bons resultados, inclusive um deles ele quase chorou ao apresentar, com muita justificativa o resultado. E aí foi um caso realmente emocionante. É lógico que ninguém deve começar um trabalho espírita para ter isso, não é?
Mas todo trabalho espírita ideal, feito por ideal, não é? Acaba tendo resultados que dignificam o próprio trabalho, sem dúvida nenhuma. Bom, este foi o do rádio. Nós tivemos também, ontem, encerrando aqui as atividades, como desenvolver palestras e alcançar bons resultados, com a dupla dinâmica aqui, o Ivan Franzolin e o Américo Almeida. Foi um trabalho que mostrou os recursos que podem ser utilizados para melhorar a comunicação e para aumentar o grau de apreensão da mensagem espírita quando bem utilizados, né? O Ivan falou das necessidades gerais que o expositor tem, mostrando inclusive o curso que foi elaborado. Com isto, eu trouxe uns livrinhos dele e ajudou a vender. Obrigado, Ivan. Diminuiu o prejuízo, não é? Mas destacou que há necessidade de melhoria dos recursos do expositor. E hoje, na apresentação da Dalgisa, falei certo, Dalgisa, ela condenou, por exemplo, esse negócio de reciclar, dizendo que quem recicla é lixo, não é? Que expositor, professor não recicla. Então nós vamos aproveitar bem isso aqui, porque o Ivan mostrou a necessidade da atualização do expositor, lembrando que muitas vezes o expositor espírita que sabe que na sua vida profissional precisa se atualizar, esquece que no espiritismo também tem que atualizar. E com isso se juntaram as duas partes, com o Américo mostrando todos os recursos e toda a experiência que o seu Mãos Unidas, o centro espírita que ele é dono, não é? Vem desenvolvendo há algum tempo. Por fim, hoje nós tivemos uma excelente também abordagem da teoria dos sistemas pela professora Adalgisa Balieiro, com o tema Uso da Comunicação segundo a Teoria dos Sistemas. Eu tenho certeza que se eu conseguisse resumir aqui a palestra dela nesses 2 minutinhos, ela abandonaria o campo e nunca mais faria palestra. Porque ela mesma não conseguiu falar na hora e meia, não é? Dada a complexidade e amplitude do tema. Mas desenvolveu de uma forma muito interessante toda esta questão da teoria de sistemas, abordando desde o aspecto histórico, para facilitar o entendimento do relacionamento e do desenvolvimento da comunicação entre os seres humanos, para chegar até os nossos templos, as nossas casas espíritas, o nosso movimento espírita, com o reforço, mostrando a amplitude que se pode obter em resultado com o entendimento desta questão, da teoria dos sistemas e de sua aplicação nas casas espíritas, podendo melhorar não só a comunicação da doutrina com o público interno e externo, mas também com o melhor relacionamento entre os diversos setores, componentes do sistema que é o centro espírita. Com isto, ela deixou bem clara a importância que nós temos de estar aproveitando todo este conhecimento técnico, acadêmico e trazendo esse conhecimento para o uso dentro das nossas instituições, a fim de não deixá-las à mercê só dos mentores e dos conhecimentos
que nós adquirimos ao entrar lá e depois não atualizamos. Com isso, nós fechamos então o ciclo de palestras, pedindo desculpas por um único que não foi apresentado, que foi sobre teatro, fazendo teatro com metas definidas, que seria apresentado pelo Hamilton Saraiva, diretor de teatro e professor de artes da USP, que infelizmente teve a sua esposa acamada e bastante adoentada, e com isso ficou inviabilizada a sua vinda até nós. Bem, assim nós julgamos que o simpósio concluiu de forma satisfatória os seus objetivos, alcançou esses objetivos e esperamos poder então estar de volta aqui. E eu finalizo só lembrando uma coisa que o Ivan colocou, que tem lá no disquete aquele pesca, né? Pesque doc, não é isso? Pesque.doc, que ele disse que vocês devem imprimir e responder, mas o Américo lembrou que vocês podem responder direto e depois imprimir. Com relação também alô, está funcionando? Com relação também, eu quero acrescentar, não só através do disquete, aliás, seria interessante, eu nem sei se todos têm, depois a gente colocar ali a caixa postal da AD, Sobe na pasta. Qualquer correspondência, mesmo dando opinião, independentemente de consulta do disquete, porque nem todos vão ter o recurso por disquete para pescar, mas nós podemos usar esse recurso da correspondência para mandar a nossa opinião a respeito do trabalho. E algumas coisas rápidas, nós vamos tentar passar, por causa até da preocupação da fome, como disse o Wilson, que a gente entende antes de mais nada desse simpósio, que passa a haver uma mentalidade nova em todos aqueles que atuam na comunicação espírita ou na casa espírita, e que é preciso se fazer uma pergunta: eu estou me servindo da doutrina ou estou servindo a doutrina? Isso dá um enfoque muito importante já para se analisar o jornalista, o escritor, o radialista, o médium, o chefe do centro espírita, o dono, né? Para saber, eu estou me servindo da doutrina, como alguns profissionais que nasceram no seio da doutrina, se serviram do movimento espírita e depois simplesmente, ao invés de assumir uma postura corajosa e dizer não sou mais, acaba dizendo não é mais e criticando o próprio movimento espírita e o espiritismo. Isso é falta de ética, sentido nenhum, porque a gente não tem esse procedimento. Outra coisa que ficou muito interessante para mim é de que nós sentimos que recursos humanos o meio espírita já tem, em número suficiente e especializado para melhorar todos os instrumentos e ferramentas para a divulgação da doutrina espírita. O que é que está faltando? Mais solidariedade, mais soma, mais amizade, mais companheirismo, mais espírito de grupo, mais visão de ideal acima da casa e da casa acima do indivíduo. Sem esses referenciais, cada um de nós vai continuar se servindo do espiritismo e não servindo o espiritismo. Então essa consciência nova, eu acho que passa a ser um referencial para os nossos trabalhos, para as nossas atividades de cada um de nós em suas áreas. Mas eu queria fazer um pequeno comentário também da apresentação do Caio, porque estivemos aqui, ele trouxe um material riquíssimo também, muito esclarecedor a respeito do trabalho na televisão. Ele foi o único em São Paulo que iniciou um trabalho direto na televisão, na Manchete. Foi muito conhecido esse programa durante muitos 3 ou 4 anos, se não mais, esteve na madrugada e tinha o nome de Reencarnação. E o que o Caio trouxe aqui? Trouxe exatamente aquilo que nós esperávamos. Uma passagem de experiências, uma informação de experiências utilíssimas para quem não tem ideia de como o mecanismo da comunicação televisão existe nos seus bastidores, o aspecto comercial, o aspecto legal, os cuidados, a crítica que se faz não estando lá e o direito que lhe
achou que nós devemos ter de exercer a capacidade de criticar e até como nós devíamos lidar com a crítica, que algumas a gente deve simplesmente aceitar porque são construtivas e ajudam, outras que a gente nem deve ouvir, outras que a gente nem deve pensar em ser crítica e não validar porque não há método para crítica. Então ele levantou um aspecto que o Herculano Pires deixa muito claro com relação à crítica no sentido da ética espírita, que toda crítica espírita tem que ter uma metodologia. Se ela partir do ponto de vista pessoal, particular, sentimental, emocional, é bem validada. Isso tudo pode ser somado, mas o bom senso e a lógica deve ser um elemento básico na nossa participação em qualquer veículo de comunicação. Mesmo a observação em relação a outras crenças, a outras propostas, deve ser baseada principalmente nas ideias de Kardec, de que a doutrina espírita informa, é painel de amostragem. Ser ou não ser espírita é uma questão pessoal, individual. Outra coisa, nós queríamos agradecer, estendendo os agradecimentos, que o Américo tirou a oportunidade de eu agradecer a Júlia. Então vamos juntos levar lá o buquê de flores que você viu, não, Américo? Porque a Júlia realmente deu um apoio para nós nessa parte de organização importantíssima. E também vamos estender o apoio à FESP, que nos deu esse recurso de espaço e esse instrumento de ação, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a Fundação Espírita André Luiz, da qual a Rádio Boa Nova e a Rádio Clube Sorocaba fazem parte, da Editora M, do CEL, da Cultura Espírita União, do pessoal de Guarulhos, que tem um trabalho de equipe inspirado pelo trabalho que eles desenvolvem na URSS de Guarulhos, já como espírito de grupo. É um pessoal de apoio que a gente dá um toque, de repente eles estão aí prontos para servir. A equipe da Júlia, está estendido naturalmente agradecimento à equipe da Júlia. E não queríamos destacar aqui os centros espíritas por serem centros espíritas, porque os grupos desses centros espíritas se conscientizaram no sentido de prestar uma contribuição além da participação comum e normal no simpósio, que foi o grupo Mãos Unidas, o grupo Obreiros de Eternidade do Tremembé, teve uma turma aí também trabalhando. E queríamos também fazer uma referência ao trabalho do Zé Carlos, do Rio Repórter. E me parece, depois nós podemos conversar, não houve nenhum relacionamento entre nós, que nós podíamos até pensar em editar, depois que você produzir esse material, para via AD, pois é a questão da gente entrar, sentar numa mesa e conversar, pôr à disposição do movimento espírita todo esse material, essa reportagem que você durante os 3 dias fez, sem nenhuma intenção, apenas de colaborar. Mas é um material que eu acho que vai ser muito útil, porque vai registrar um fato histórico do movimento espírita. E se nós não somos a história do movimento espírita, nós nesse momento estamos fazendo parte dessa história. Não é verdade? Outra coisa que rapidamente que nós queríamos agradecer é o som, né? E falar da nossa... Você não me discorda. Eu já percebi que já estava lá. Nós queríamos falar do resultado extraordinário que nós tivemos aqui, da participação do pessoal na organização, pelo menos, das ideias básicas do Congresso que vai acontecer em Pernambuco. Veja bem, pela primeira vez no movimento espírita, um congresso vai nascer de um consenso, não de um pequeno grupo reunido numa sala. Como diz a Dalgisa na sua colocação, que eu achei válida, que o nosso programa muitas vezes não corresponde à necessidade do outro. Nós precisamos ver o que eles querem, não o que nós queremos. Então me parece que é um procedimento, uma norma, que deve fazer parte agora daqueles que querem organizar eventos em favor da comunidade. Então, me parece que foi um ponto alto da possibilidade de se discutir o temário e alguns detalhes, inclusive a respeito disso. Parece que hoje nós vamos ter ainda na comissão algumas trocas de ideias para vocês partirem com esta nossa contribuição, que possivelmente será somada
a outras tantas contribuições que vocês vão ter. E com relação ainda agradecimento à AD de Pernambuco, que participa oficialmente do nosso evento, a AD do Rio de Janeiro e a participação do nosso companheiro presidente, Wilson, né? Certo? E nós tivemos também a participação do AD do Rio, ele como presidente, da AD também como instituição, e do Paraná, né? Curitiba esteve aqui. Tivemos a participação de uma jornalista de Brasília, não sei se ela ainda está aqui, parece-me que ela ia falar. Bem, veio perguntar para nós, dizendo que veja que coisa interessante essa massa crítica, como ela se desenvolve. Ela disse que em Brasília já tem um grupo com a mesma filosofia do pessoal da AD, tentando se somar para desenvolver algum trabalho em função da coisa. A nossa sugestão, foi apenas sugestão de Brasília, é que se sirva da gente, eu não sei se nós podemos depois até passar o estatuto, e é uma contribuição e uma sugestão, para que vocês possam até criar, se for o caso, uma AD em Brasília. ADDF. Está sendo formado, eu queria até adiantar isso em primeira mão. Nós temos um confrade nosso de Pernambuco, que está radicado agora em Brasília, eu queria até falar contigo, ele já pediu o que é chamado kit da AD, que é uma pequena contribuição para a formação de um grupo desse tipo. Então, realmente, Brasília já está, de certa forma, se encaminhando nesse sentido. Beleza, né? E perceberam que as ADs, elas não têm um sentido de verticalização, ela não tem uma tomada de verticalização. É um projeto que parte de cima. Ela é um trabalho que nasce da base. É cada um com a sua experiência, com a sua vivência, que passa o seu desempenho, aquilo que ele conseguiu. E isso é distribuído automaticamente nesse processo da teoria de sistemas, né? Integrado para todos aqueles que estão desenvolvendo. E com relação ao problema de livro, de jornal, de estudo de coisa, houve uma referência aqui muito importante de qual o procedimento que nós devemos ter para começar a selecionar um pouco essas coisas que estão vindo aí em função com denominação de estudo. A USE teve uma campanha que se tornou internacional e que está constantemente sendo reativada e que nós devemos lembrar. Uma campanha que tem o título Comece pelo Começo. Para se conhecer Espiritismo, é preciso conhecer as obras de Kardec. Todas as demais obras são auxiliares, são recursos de comparação para o enriquecimento da doutrina. Mas quem não conhece Kardec não pode, em absoluto, dizer que conhece a essência e o fundamento da doutrina espírita. O disquete, que foi tão prometido e que está sendo esperado, onde tem lá o diretório para vocês pescarem lá com as coisas, vai ser na saída entregue pelo Américo e pela Mara, e vai estar aqui à disposição de vocês. Eu agora passo novamente a palavra para o Wilson, para que ele então faça o encerramento. Com a satisfação de encerrarmos meia hora antes, não é isso? Lembrando também, relembrando, né, porque já foi lembrado aqui, que estiveram conosco também o pessoal do IDEB, do Instituto de Divulgação Espírita da Bahia, apresentando aquela pesquisa interessantíssima, né, aquele trabalho pioneiro no movimento espírita, que eu reforço, que deve ser conhecido por todo aquele que tem interesse em melhorar o seu trabalho dentro do movimento espírita. Bom, mas como nós temos ainda alguns minutos de sobra, nós poderíamos oferecê-los àqueles que quisessem falar alguma coisa, é lógico, não é? Não vamos fazer mais discurso aqui, né? Porque senão não ganhar tempo, né? Mas 2 minutos para cada um que queira falar, perguntando ao Wilson Longobuco se quer fazer uma mensagem final em nome da Associação Brasileira de Divulgadores de Espiritismo. Levar tudo isso para a nossa vivência no Rio de Janeiro, na praia, junto com o nosso irmão Marcos Vinícius, que é o secretário executivo, para a AD do Rio de Janeiro. Nós queremos agradecer ao Garcia, toda a equipe da AD Rio de Janeiro, que montou todo esse trabalho, esse esquema de aprendizado. Muito obrigado. Vamos orar para que possamos continuar com esse mesmo padrão.
transcorreu num clima de paz, harmonia, entendimento, de muita divinidade. Muito obrigado, que possamos estar no terceiro simpósio espírita de comunicação social. Meus queridos amigos, nós queremos falar da nossa alegria de termos podido participar desse evento. Queremos parabenizar a equipe da AD de São Paulo e louvar esse trabalho de extrema importância para o momento que nós estamos vivendo, da melhoria do estudo, da divulgação do Espiritismo. Portanto, recebam todos vocês, amigos, queridos amigos, que passamos agora a conviver um pouco mais de perto, recebam o nosso abraço, em nome daqueles que fazem o movimento espírita em Pernambuco, da AD de Pernambuco e da própria ABRAD, conforme nosso companheiro Wilson Romambuco anunciou. Temos a feliz oportunidade de estarmos funcionando como secretário executivo da entidade. Queremos agora somente fazer um convite, que possamos todos nós nos encontrar daqui a um ano, no dia 30 e 31 de outubro e no dia 1 e 2 de novembro, portanto, do dia 30 de outubro até o dia 2 de novembro, que possamos estar participando do Congresso Brasileiro de Divulgadores do Espiritismo, lá na capital pernambucana, em Recife. Vai ser realmente um momento muito importante e talvez uma nova etapa, uma nova fase da divulgação do Espiritismo em terras brasileiras. Portanto, todos vocês se sintam convidados a participar desse evento e que estejam como efetivamente colaboradores, não é, ativos nesse novo processo de divulgação do Espiritismo. Muito obrigado, um abraço a todos com muita emoção, com muito carinho. Realmente, os que estiveram aqui nos acolheram de braços abertos e ficamos para sempre agradecidos a todos vocês. Muito obrigado. E ali está o endereço da ABRAD. Por favor, se comuniquem com essa instituição. O endereço para correspondência está ali. Mantenham contato. E se alguém desejar um contato pessoal por telefone, podem ligar lá para a gente. O telefone é 221-3559. Quem quiser um contato mais imediato, 221-3559 é o telefone, é o nosso telefone em Pernambuco. O DDD, vocês sabem, é 081. E o número é 221-3559. Bem, eu pergunto, ouvimos aqui, né, pessoas que estão na responsabilidade de instituições, mas eu pergunto, e entre vocês que participaram quase que anonimamente, ninguém quer falar nada nesse momento? Declamar uma poesia. Faz favor, velho. Antologia dos Imortais, Castro Alves. O caos invadira a França, Olimpo do pensamento. O ódio, lobo famulento, range as presas com furor. Nas ruas, Paris descansa. Em casa, chora em segredo, gigante arrosta com medo as iras do imperador. A nação encarcerada lança em nota clandestina as safras da guilhotina e explode revolução. Recorda a Bastilha irada, lê Rousseau à luz da vela, esmurra as grades da cela, protesta rugindo em vão. A crença herdada do Cristo caíra no sorvedouro, turbilhão de pompa e ouro dobrada ao tacão dos reis. Nos frios templos o povo exorava aos céus de novo novos rumos, novas leis. A ciência clava forte contra as cadeias medievas, rompia os grilhões das trevas em sarcástico festim, a exprobrar de sul a norte, por tirana revoltada, dominemos, Deus é nada, a morte, o portal do fim. Ninguém na fé militante, Mavorte em fúria galopa nos campos de toda a Europa. Na África, a objeção. Na Austrália, o progresso infante. Na Ásia, o suor dos párias rola em bagas milenárias. Na América, a escravidão. Mas os passos se descerram. Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, flamejam entre as lampas, mensagens brotam das campas ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade,
Kardec surge e inaugura a doutrina viva e pura, a razão da luz do bem. O Espírito da verdade semeia a divina messe, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, hosanas aqui e ali, consciência dantes presas, rompem turva cidadela, pastor guiando a procela, Jesus conclama, servi ante a ribalta terrestre. O direito renovado deixa o tropel do passado, distinções de raça e cor. Em triunfo volve o mestre e acende na mente humana, desde o palácio a choupana, o facho de eterno amor. O mundo voga no misto, de infortúnio de esperança, pranteia, sorrir e avança nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo, desfralda em bandeira à frente, o convite permanente, espíritas, trabalhai. Antologia dos Imortais, Castro Alves. Nós vamos falar com Geni Bastos de Souza. Ela é do IDEBA e realizou a primeira pesquisa sobre centros espíritas. Geni, o que é o IDEBA? O IDEBA, Instituto de Divulgação Espírita da Bahia, é uma instituição fundada com o objetivo de estudo, pesquisa e divulgação da doutrina. Nós trabalhamos num esquema de coordenações. Nós temos 5 coordenações: administrativa, financeira, estudos e pesquisas, cursos e eventos e comunicação. É um grupo pequeno, mas um grupo de idealistas. E o que motivou a elaboração dessa pesquisa dentro do movimento espírita? Veja bem, nós todos já tínhamos uma certa experiência de instituições espíritas. Já havíamos passado por outras casas, já identificávamos uma série de problemas de administração, de estrutura e de condução da própria doutrina. Quando fundamos o IDEBA, tivemos a preocupação de buscar essas informações dentro do próprio movimento, para que pudéssemos, amparados por essa pesquisa, realizar um trabalho, inclusive, de auxílio às instituições espíritas, certo? Além disso, nós precisávamos oficializar aquilo que já era conhecido pela experiência, as falhas, as dificuldades e o sucesso também das casas espíritas. E como foi feita essa pesquisa? Olha, essa pesquisa nós realizamos com um trabalho de campo, uma equipe preparada pelo próprio IDEBA de pesquisadores. Foram feitas entrevistas diretamente com os dirigentes espíritas, preenchendo um questionário. Além disso, entrevistamos também 10 lideranças do movimento espírita baiano, reconstituindo um pouco da história do espiritismo. A gente queria falar sobre a duração dessa pesquisa, né? Parece que foram 4 anos. Por que foi assim tão demorada, né? Houve obstáculos? Quais foram? Veja bem, a nossa primeira previsão, nosso primeiro cronograma era para 1 ano e meio. Entretanto, as dificuldades foram muitas, porque nós cobrimos todo o estado da Bahia. Embora o trabalho tenha sido feito por amostragem, nós tivemos uma amostragem de 56%, foram 184 instituições espalhadas pela capital e pelo interior. E o nosso trabalho foi feito o pesquisador indo à instituição para fazer a entrevista. Então, os recursos financeiros do IDEBA eram poucos e a gente precisava de um tempo maior para se deslocar, o estado é muito grande, se deslocar até essas instituições. Além disso, dificuldades da própria condução da instituição, outras atividades dificultaram também agilizar esse trabalho e nós terminamos por demorar esse tempo todo. Foi um acervo muito grande de dados que teve que ser trabalhado, conferido muito deles, por isso nós demoramos até agora. E qual foi a receptividade da FEB sobre esse trabalho?
Olha, a FEB, Federação Espírita Brasileira, no momento ainda não tem conhecimento, acredito que não. Nós gostaríamos que ela tomasse conhecimento desse trabalho, porque ele é de utilidade para todas as instituições no Brasil. A Federação Espírita do Estado da Bahia nos apoiou bastante no momento do nosso levantamento de campo e nós estamos na expectativa de colocar essa pesquisa à disposição da Federação para que possa, usando as informações que ali estão, auxiliar as instituições que ela representa. Sobre a continuidade desse trabalho, quais os pontos que merecem assim, a sua apreciação, o que ainda não foi detectado e o que há necessidade de se detectar? Veja bem, nós levantamos na própria pesquisa uma série de pontos que precisam ser investigados, porque o perfil, ele pela própria natureza, ele é um trabalho exploratório, é um primeiro passo para um trabalho mais aprofundado. Então, todos os pontos que nós levantamos precisam ser investigados mais profundamente. Por exemplo, porque se diz estudar tanto Kardec e ainda se omite ou se realiza, digamos assim, trabalhos com falhas que não deveriam mais haver. Por exemplo, os jovens, por que os jovens não estão atuando como trabalhadores no movimento espírita? Por que os dirigentes espíritas têm gestões perenes? Por que se demoram até 20 anos e mais na direção das casas espíritas? Por que a doutrina só é vista e trabalhada sob o aspecto religioso e o aspecto científico e filosófico como fica? Por que se divulga mais a doutrina espírita do que o que se estuda? Então, além desses, outros pontos que foram detectados precisam ainda de uma investigação mais profunda. Sobre o dirigente espírita, né? Você disse agora que eles ficam quase que 20 anos trabalhando, né? Sendo os dirigentes. Isso caracteriza assim que eles são centralizadores? Podem ser centralizadores, mas também a gente tem uma outra hipótese. Pode ser também que a responsabilidade com o trabalho da doutrina seja tão grande que outros não se coloquem à disposição. Mas é preciso uma atenção para que os jovens que representam o contingente potencial para a continuidade do movimento sejam trabalhados para assumir papéis, mesmo porque eles podem trazer contribuições excelentes em termos de novas ideias, de nova dinâmica de trabalho. E quantas pessoas compõem a equipe do IDEBA? O IDEBA hoje compõe-se de 10 pessoas, na verdade, né? 10 pessoas fixas, sócios do IDEBA. Mas nós trabalhamos, sempre que trabalhamos, procuramos envolver companheiros de outras instituições e volta e meia nós estamos contando com um contingente, como contamos agora no último evento que fizemos sobre a morte e o morrer, contamos com um contingente de 22 pessoas trabalhando. Sobre esse último fórum realizado em Salvador recentemente, o que você tem a dizer para a gente? Como é que foi? Como foi realizado? Olha, o fórum sobre a morte e o morrer foi uma ideia que nós vínhamos acalentando já há alguns anos. Fazer um evento sobre um tema tão importante e tão, digamos assim, tão atual sempre para a gente, né? Foi um evento espetacular. Nós tivemos um público estimado em 300 pessoas, estouramos praticamente esse público, mas o evento teve assim uma qualidade excelente, expositores que nós reputamos como dos melhores. Nós tivemos a participação do Alberto Almeida, do Pará, nós tivemos a participação do Humberto Ferreira de Goiás, nós tivemos Dora Encontre aqui de São Paulo, além de outros expositores do próprio Estado. A sua função no IDEBA qual é? Atualmente no IDEBA eu coordeno a reunião mediúnica da casa. Fui, na verdade, uma das fundadoras, na direção durante algum tempo da coordenação de estudos e pesquisas, que envolvia também cursos e eventos, mas com a reforma dos estatutos nós desdobramos essas coordenações e passamos a companheiros que estavam já na casa em condições de coordená-las. Tem alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar sobre esse trabalho que vocês realizaram? Nós gostaríamos de deixar um incentivo
às instituições espíritas em outros estados, no Brasil, para que busquem investigar também como se encontram as casas espíritas em seus estados. É muito importante que a gente detecte os pontos de estrangulamento e trabalhe em cima deles para que possamos fazer um espiritismo coerente, um espiritismo à luz da codificação. Obrigada. Obrigada também a vocês.